Olá pessoal, como estão? Há orações que atravessam séculos, tocam corações em todos os continentes e carregam consigo uma mensagem tão universal, que parecem ter sido escritas para todos os tempos. A oração de São Francisco de Assis é uma delas. Suas palavras que começam com o famoso verso: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Ecoam em igrejas, sinagogas, templos budistas e até mesmo em espaços seculares, unindo pessoas de diferentes credos em torno de um ideal comum: a busca pela paz interior e exterior. Mas há um mistério fascinante por trás dessa prece tão conhecida. Apesar de levar o nome do Santo de Assis, aquele homem humilde que no século XIII renunciou à riqueza para viver entre os pobres e pregar aos pássaros, a oração que hoje conhecemos não foi escrita por ele. Sua origem é muito mais recente e está intimamente ligada a um dos períodos mais sombrios da história humana, a Primeira Guerra Mundial. Então, vamos à história. Para entender a história desta oração, precisamos primeiro conhecer Francisco de Assis. Nascido Giovanni de Pietro de Bernardin em 1182. Em uma próspera família de comerciantes de tecidos, Francisco viveu uma juventude comum para sua época e classe social. Sonhava com glórias militares, apreciava festas e vivia confortavelmente graças à fortuna de seu pai. Tudo mudou quando, aos 20 e poucos anos, após uma experiência mística em uma capela abandonada, Francisco ouviu um chamado para reparar a igreja. Ele interpretou isso literalmente no início, restaurando capelas em ruínas com suas próprias mãos. Mas logo compreendeu que o chamado era mais profundo. Tratava-se de renovar a própria fé, através do exemplo de vida. Francisco despojou-se de todos os seus bens, inclusive das roupas que vestia, diante do bispo e de seu pai furioso. Vestiu um hábito simples, descalçou-se e começou a viver entre os leprosos, os pobres e os marginalizados. Sua mensagem era radical para a época: viver o evangelho ao pé da letra, abraçar a pobreza como uma virtude, e tratar toda a criação, animais, plantas, até mesmo o sol e a lua, como irmãos e irmãs. O espírito franciscano se espalhou rapidamente. Homens e mulheres abandonavam tudo para seguir seu exemplo. Em poucos anos nasceu a Ordem Franciscana, que perdura até hoje. Francisco morreu em 1226 aos 44 anos, deixando um legado de amor, simplicidade e paz que inspiraria gerações futuras. Avancemos agora para o ano de 1912. A Europa vivia um período de tensões crescentes que logo explodiriam na Grande Guerra. Foi neste ano que a oração apareceu pela primeira vez impressa, não em italiano, mas em francês, em uma pequena revista católica chamada La Cloche, o Sininho, publicada em Paris. A oração foi apresentada como uma bela oração para fazer durante a missa, sem qualquer menção a São Francisco. Era anônima, como tantas outras preces que circulavam nas publicações religiosas da época. O texto em francês começava com as palavras que se tornariam famosos: Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix, Senhor, facei de mim um instrumento de vossa paz. Mas foi durante a Primeira Guerra Mundial, entre os anos de 1914 e o ano de 1918, que essa oração ganhou asas. Enquanto a Europa se afogava em líquido vermelho, lama e gás venenoso nas trincheiras. Enquanto uma geração inteira de jovens era dizimada e impérios centenários desmoronavam. Essa simples prece oferecia um contraste poderoso com a violência do mundo. A oração circulou amplamente entre soldados, capelães militares e famílias que aguardavam notícias dos frontes. Suas palavras eram um bálsamo, um lembrete de que havia outra forma de viver, outro caminho possível. Em um cenário hostil, ela falava de amor, em meio à discórdia, de união, em meio ao desespero, de esperança. Foi somente em 1927 que a oração foi oficialmente atribuída a São Francisco de Assis, o cardeal francês. Désiré Joseph Mercier, arcebispo de Malines, na Bélgica, incluiu a prece em um livreto devocional, apresentando-a como sendo do santo italiano. A partir daí, a associação se cristalizou na consciência popular. Por que São Francisco? A resposta é quase intuitiva quando lemos as palavras da oração. Todo o seu conteúdo reflete perfeitamente o espírito franciscano. A humildade, o desejo de servir em vez de ser servido, o amor ao próximo, a busca pela paz. Mesmo que o Santo de Assis não tenha sido o autor literal das palavras, ele foi, sem dúvida, o autor espiritual da mensagem. Os estudiosos da espiritualidade franciscana notam que, embora Francisco não tenha escrito esta oração específica, suas próprias palavras e escritos
especialmente o Cântico das Criaturas e suas cartas, contém a mesma essência. A oração que hoje leva seu nome é, na verdade, uma destilação perfeita de seu ensinamento e exemplo de vida, o que torna esta oração tão especial, porque ela transcendeu fronteiras religiosas e culturais, sendo adotada não apenas por católicos, mas por protestantes, anglicanos, ortodoxos, e até mesmo por pessoas de outras tradições espirituais ou sem filiação religiosa específica. A resposta está na sua profunda humanidade. Cada verso da oração apresenta um ideal que ressoa com o que há de mais nobre no coração humano. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Quem não deseja ser um agente de reconciliação em um mundo dividido? Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Em uma era de cancelamentos e ressentimentos, o perdão emerge como um ato revolucionário. Onde houver discórdia, que eu leve a união. A divisão é uma das grandes dores do nosso tempo, e a busca pela união, um dos maiores desafios. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Não necessariamente uma fé religiosa, mas fé na humanidade, na possibilidade de mudança, no futuro. A oração continua com pedidos igualmente profundos. Levar esperança onde há desespero, luz onde há trevas, alegria onde há tristeza. E então vem a reviravolta mais radical. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Este último verso inverte completamente a lógica do ego humano. Vivemos naturalmente buscando conforto, compreensão e amor para nós mesmos. A oração propõe o oposto, que nos tornemos a fonte desses dons para os outros, sem esperar reciprocidade. A oração termina com um paradoxo místico que resume toda a sabedoria espiritual, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Estas palavras capturam uma verdade que todas as grandes tradições espirituais reconhecem. A verdadeira realização não vem de acumular, mas de dar. Não de guardar rancor, mas de se liberar através do perdão. Não de se apegar à vida, mas de estar disposto a ultrapassar para encontrar algo maior. Hoje, mais de um século após sua primeira publicação, a oração de São Francisco permanece viva e relevante. É recitada em cerimônias de casamento e funerais, em momentos de crise nacional e internacional, em reuniões de alcoólicos anônimos e outros grupos de recuperação, em protestos pela paz e em vigílias pela justiça social. Sua mensagem não envelheceu. Pelo contrário, em um mundo ainda marcado por guerras, divisões, ódios e desigualdades, ela soa mais necessária do que nunca. A oração nascida nas trevas da Primeira Guerra Mundial continua iluminando caminhos em nossos próprios tempos sombrios. O fato de que sua autoria real permanece desconhecida talvez seja apropriado, como as grandes obras da humanidade, os épicos anônimos, as canções populares, as sabedorias transmitidas oralmente. Esta oração pertence a todos nós. Nasceu do coração humano em seu momento de maior necessidade e continua falando ao coração humano, onde quer que haja sede de paz, amor e significado. São Francisco de Assis, onde quer que esteja, certamente sorriria ao saber que uma oração escrita em seu espírito continua convidando pessoas, 7 séculos depois de sua morte, a serem instrumentos de paz em um mundo que tanto precisa dela. Se gostou do vídeo de hoje, já deixa aquele like, compartilhe e se inscreva. Muito obrigado, amém. E até mais.